Sem rosto, sem nome e sem espécie. A única criatura que deixou o doutor completamente impotente está de volta. E ela sabe o nome do doutor. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E o Poço, o terceiro episódio da nova temporada de Doctor Who, é responsável por resgatar a atmosfera de um dos episódios mais assustadores da história dessa série. Eu estou falando de Midnight, o dia em que o doutor foi derrotado. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre esse episódio, fazendo uma verdadeira análise psicológica dos personagens, das situações, e no final ainda faço uma ilustração imaginando como poderia ser o design dessa criatura. Se você ainda não viu, fica aqui o convite, porque pra mim esse é um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui no YouTube. Mas quanto ao Poço propriamente dito, eu acho que é um episódio muito bom, mas com algumas conveniências de roteiro que me incomodaram um pouquinho. Por isso eu não acho que esse episódio mereça ser colocado na prateleira de episódios excelentes. Existem muitas questões aqui que poderiam ter sido pensadas de outra forma ou até executadas de outra forma. Mas fica comigo até o final para ver se você concorda ou não comigo. A história começa com o Doutor e a Belinda na TARDIS ainda tentando voltar pro dia 24 de maio. Uma coisa que precisa ser elogiada é como as coisas estão muito mais fluidas nessa temporada. Temos muito mais cenas dentro da TARDIS e pouquíssimos saltos temporais para mover a história. Particularmente eu gosto bastante disso, porque torna essas aventuras muito mais contínuas. É bom ver o pessoal na TARDIS, sabe? Eu acho que isso contribui até para nossa imersão na história da temporada. Na sequência, o Doutor e a Belinda trocam de roupa ao som de Toxic, da Britney Spears, uma música que já tocou antes em Doctor Who, lá no segundo episódio da primeira temporada, chamado The End of the World. E até aí tudo bem, a cena é divertida, tava tudo maravilhoso. Mas aí, quando eles saem da TARDIS, a gente vê que, coincidentemente, eles estavam usando exatamente o mesmo figurino da tripulação. Pô, aquilo ali me quebrou as pernas, velho. Ah, mas Alan, na verdade, essa roupa aí foi uma escolha proposital da TARDIS. A TARDIS queria que eles usassem essa roupa. Foi tudo proposital. Aham. Sei. É, né? Me engana que eu gosto, vai. Mas tudo bem, o episódio segue e logo descobrimos que o grupo estava investigando a falta de comunicação com a colônia de mineração. Ao entrar no local, eles encontram todos os colonos assassinados, com exceção de Alice Fenley, uma cozinheira que era surda. A personagem era surda, mas não era muda. Esse é um detalhe muito importante e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Ela conta que foi forçada a matar a sua amiga depois que ela tentou matá-la. Depois de uma conversa, o grupo se divide. Enquanto a Belinda e alguns soldados ficam com a Alice, o doutor segue com o restante da equipe para o centro de controle da colônia, onde havia um vasto poço em que eram realizadas as minerações. Então, separadamente, o doutor e a Belinda descobrem algo muito estranho. Por alguma razão, nenhum dos soldados ou colonos tinham qualquer conhecimento sobre a Terra ou a raça humana. E para piorar, o tal poço, que intitula o nome do episódio, foi o lugar em que uma criatura misteriosa emergiu. Nada mais nada menos que a Criatura da Meia-Noite. Criatura da Meia-Noite é um ótimo título a propósito. Uma coisa que eu achei incrível nesse episódio é como ele escolhe seguir por um caminho totalmente diferente daquele da quarta temporada. Convenhamos, Russell T. Davies poderia simplesmente ter repetido a fórmula que já tinha dado certo lá atrás, colocando todos esses personagens para discutir loucamente enquanto a Alice ficava ali repetindo tudo o que era dito. Era muito fácil e ainda assim ficaria muito bom. No entanto, ele decidiu ir pelo caminho mais difícil. E é aqui que entra essa parada da Alice ser surda. Ele fez essa personagem ser surda justamente para quebrar essa dinâmica de repetição e através disso expandir um pouco mais a mitologia por trás dessa criatura. Afinal, se o hospedeiro não consegue ouvir, ele também não consegue repetir, obrigando essa criatura a encontrar outros meios para se divertir com o psicológico das pessoas. Essa mudança de abordagem deixa o episódio com a sensação diferente.
Diferente de Midnight, onde a criatura parecia realmente possuir o corpo da vítima, aqui ela permanece nas costas da pessoa, manipulando-a. Isso inclusive me lembrou um pouco o plot de Turn Left. Não que tenha uma ligação direta, mas a lembrança é inevitável. A dona com aquela parada nas costas, enquanto todo mundo via, menos ela, é uma memória meio automática, sabe? Aliás, importante deixar os créditos aqui, porque eu tô falando desse episódio como se o Russell T. Davies tivesse escrito ele sozinho, e na verdade não foi, né? Ele escreveu juntamente com a Sharma Angel Hallfall, e juntos eles tomaram essa decisão de ir por um caminho diferente. Eu achei essa escolha extremamente madura da parte deles, porque isso acabou dando um peso muito maior pra esse episódio. Veja, se eles tivessem escolhido ir pelo caminho mais fácil, a única função desse episódio seria reviver uma história que deu certo lá atrás. Mas a partir do momento em que eles optam ir por um caminho diferente, eles passam a ideia de querer dar continuidade à história dessa criatura. Eu digo isso porque aconteceu exatamente a mesma coisa lá na 5ª temporada, com os Anjos Lamentadores. O jogo que a criatura estabelece nesse episódio, e eu vou usar propositalmente a palavra jogo, é brincar com os ponteiros do relógio. A posição atrás da Alice, e portanto atrás da própria criatura, representaria a meia-noite, e qualquer pessoa que ultrapassasse essa linha seria arremessada e assassinada. E aqui chegamos em mais um ponto que me incomodou nesse episódio. Quando o assunto é Midnight, muito além da história aterrorizante e do roteiro extremamente bem escrito, existe uma coisa que muita gente acaba se esquecendo, e é um fator que acaba ditando toda a estrutura desse episódio, que é o orçamento. Ou melhor, a falta de orçamento. Pra você que não tá ligado, esse episódio é considerado um dos mais baratos produzidos pela New Who, e toda a estrutura dele é pensada para economizar custos. Eles não mostram a criatura, todo o episódio se passa em um único cenário, tem pouquíssimos planos externos, nem a TARDIS aparece nesse episódio. É uma proposta muito clara, a ideia é fazer um terror psicológico onde o inimigo fica totalmente a cargo da imaginação do público. A gente não quer gastar dinheiro mostrando esse vilão, seja em CGI ou com maquiagem, então o que a gente faz? A gente bota o público para imaginar esse personagem, e eles que decidam qual que é a aparência dele. É uma ideia genial. E aí chega nesse episódio e eles resolvem matar essas pessoas fazendo mó estardalhaço, jogando elas pra cima, um monte de corte de câmera mal posicionado, e a sensação que eu fico é... precisava de tudo isso? Sinceramente, imagina se em vez de todo esse espetáculo, as mortes dos personagens fossem mostradas com eles se contorcendo, como se estivessem tendo um ataque epilético e depois caíssem duros no chão. Seria 10 mil vezes mais barato e 10 mil vezes mais assustador. Isso é muito louco, né? Dessa vez foi o excesso de orçamento que prejudicou o episódio. Bom, no ponto mais tenso do episódio, a criatura começa a conversar com o doutor e simplesmente revela o nome dele, além de dizer outras coisas terríveis. E tudo que a gente tem é a reação do Chute-Gato a tudo aquilo, em meio a uma trilha sonora absurda, feita pra te deixar atordoado mesmo. Você já nem pisca mais com medo de perder algum detalhe, e essa construção é um mérito total desse episódio. O que me incomoda um pouco é a quebra de ritmo quando o doutor tem um inside para derrotar a criatura. Mas dessa vez eu não coloco isso como um defeito do episódio, porque eu percebi que talvez isso seja um problema pessoal que eu tenho com essa relação doutor e criatura misteriosa. Pra mim, o Russell T. Davies fez um trabalho tão maravilhoso na concepção dessa criatura que eu simplesmente não consigo imaginar o doutor derrotando esse bicho. Pra mim essa criatura é invencível, não tem como derrotar ela. Por isso que quando eu vejo o doutor todo feliz por ter encontrado um jeito de derrotar essa criatura, eu acho meio forçado. Na minha cabeça eu só tô pensando, doutor, aceita que você perdeu, cai fora daí, porque se essa criatura fugir em direção à civilização, já era. E o que acontece no final desse episódio? Pois é, tudo dá a entender que a criatura escapou.
E esse é o momento em que eu fico dividido, porque ao mesmo tempo em que eu acho que não dá pra derrotar essa criatura, eu também acho que talvez ela seja a grande vilã dessa temporada. Mas antes de explicar essa ideia maluca pra vocês, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar um like aí embaixo. Sério, dá essa força aqui pro canal, porque é justamente isso que vai me motivar a trazer mais vídeos aqui pra vocês. Estejam presentes aqui embaixo, comentem as suas opiniões, comentem as suas teorias, porque é isso que vai mostrar pro YouTube e pra mim que eu não estou aqui falando sozinho. Conto com você, cara. Agora sim, essa criatura brinca com o emocional das pessoas, ela cria jogos, e sua simples existência é uma ameaça à integridade dos mundos. Você já deve ter sacado onde eu quero chegar, né? E se essa criatura for na verdade uma entidade cósmica, mas não qualquer entidade? E se ela estiver além dos deuses do panteão? Uma criatura que viu o universo nascer e também viu ele queimar. Uma criatura tão antiga que sabe até mesmo o nome do Doutor. Ela se libertou e levou toda a humanidade à destruição, em uma batalha que ainda vai acontecer lá no último episódio. Como eu disse, o Doutor não pode vencer essa batalha, e ele não vai. Ele tá destinado a perder. E agora a parte mais maluca. E se assim como a Susan Triad, a Sra. Flood for na verdade a precursora dessa criatura, ou melhor, desse deus? Se isso for verdade e eu estiver mesmo certo, essa temporada pode terminar com um dos maiores ganchos da história de Doctor Who. Porque, meu amigo, contra essa criatura, o Doutor não tem a menor chance. Mas é claro, essa é apenas uma teoria, e muito provavelmente uma teoria errada. Mas o único que pode responder isso é o próprio tempo. Assim como o tempo também vai nos dizer o que diabos aconteceu no dia 24 de maio e por que a Sra. Flood ficou tão interessada no Vindicador. Antes que eu me esqueça, apesar de todas essas críticas, eu achei esse episódio muito bom e pra mim a nota dele é 9. Não é excelente, mas é muito bom. Tem muita coisa pra acontecer ainda e eu tô muito animado com o andamento dessa temporada e sério, eu espero que continue desse jeito. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.